Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre como a decisão de Moraes contra Bolsonaro pode se voltar contra o governo Lula, é o que diz aqui o Fábio Zanini da Folha de São Paulo, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que isso botou pressão não só no Lula, mas também no Alexandre de Moraes, como eu já expliquei para vocês. Essa decisão do Alexandre de Moraes de prender o Bolsonaro acabou dinamitando a tentativa que havia de questionar Trump e de colocar o Alexandre de Moraes como uma vítima nessa história. Ele acabou meio que rejeitando isso, acabou vestindo a carapuça de que realmente é um ditador que está mandando prender de formas absolutamente sem sentido e coisa e tal, né? Agora, uma coisa que o pessoal está apontando aqui, e que tem razão, é que isso afeta muito o governo Lula. Por quê? Porque isso incendiou a militância. Olha só o que ele fala aqui. Aqui, ó. O motim dos bolsonaristas no Congresso Nacional. O pessoal está chateado com os bolsonaristas no Congresso. E a presença de camisas amarelas nas ruas de diversas cidades no último domingo, em número maior do que se imaginava, é aquilo que eu falei para vocês. Eles estavam achando que ia ser pequena a manifestação a favor de Bolsonaro. Eles achavam que não, o pessoal é patriota, não vai à rua elogiando o Trump, não sei o que lá, a favor do Bolsonaro. Não, vai ser pequena a manifestação. Eles perceberam que não, que erraram o cálculo dessa história. Não só o tal do efeito Canadá não veio para o Lula, como não diminuiu o apoio a Bolsonaro de forma alguma essa situação. E ao contrário, agora hoje começaram a valer os tarifaços. A expectativa é que a economia comece a sofrer daqui para frente, né? Já vinha mal por conta do governo Lula com o desequilíbrio fiscal completo, né? A tendência daqui para frente é só piorar, porque não apenas você tem uma incerteza acerca de como é que a economia vai se comportar, mas também com relação a eventuais respostas do governo americano para o governo brasileiro, né? O que vai ser, qual que vai ser a próxima cartada do Trump nessa história, né? Então, repara que eles ficaram preocupados com isso e viram que vai começar o clima eleitoral agora. É lógico que o cara vai criticar Bolsonaro pra caramba aqui, vai dizer que Bolsonaro tá depressivo, não sei o que lá. Eu não sei de nada disso não, tá? Mas vamos entender o caso aqui, porque o ponto que ele faz que isso prejudica o governo Lula é evidente que prejudica. Essa notícia foi sugerida por Alcateia Solitária da Esquerda, Peter Viu Pibão do Lula e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, decisão de Moraes contra Bolsonaro pode se voltar contra o governo Lula. Eu diria que mais do que isso, se voltar contra o governo Lula e contra o próprio Alexandre de Moraes. A gente já está vendo isso acontecer, né? Ou seja, havia um clima de união muito forte no STF em torno do Alexandre de Moraes. Quando veio a Magnitsky, a coisa já ficou mais fluida, o pessoal com medo. Mas mais do que isso, agora Alexandre de Moraes deu um motivo para todo mundo ficar realmente chateado com ele, um motivo para a coisa andar contra Alexandre de Moraes no STF, né? É lógico, o Alexandre de Moraes tenta consolidar de novo o apoio a ele, quer forçar todo mundo a votar a prisão do Bolsonaro e acompanhar ele, a gente já falou sobre isso num vídeo mais cedo, mas a situação dele ficou fragilizada. Foi mesmo uma jogada de última coisa, ele fez de desespero, porque ele sabe que está difícil agora ele chegar no final desse processo, né? Aqui, ó, como é que diz o pessoal aqui? O motim dos bolsonaristas no Congresso Nacional e a presença de camisas amarelas nas ruas em número maior do que se imaginava. Eles achavam que ia ser pequena a manifestação no domingo. Eu falei para vocês isso. A gente foi lá, foi grande a manifestação, fez a diferença. Outra coisa, pode ter certeza que o pessoal no Congresso se uniu exatamente porque viu as manifestações enormes no domingo. Isso fez uma diferença monstruosa, essas manifestações de domingo, para os desdobramentos que vão haver daqui para frente, né? Então, ou seja, o pessoal ficou preocupado. Agora o Congresso vai travar, né? Então aqui, ó, ele está dizendo aqui, ó, tudo indica que em menos de 2 meses o presidente Bolsonaro estará condenado pelo STF. Eu não sei não, meu amigo. Até pouco tempo atrás eu achava sim que não ia ter escapatória, que o Bolsonaro seria condenado pelo STF. Agora eu já não tenho tanta certeza assim, não dá para descartar. Mas a minha visão é que essa prisão do Bolsonaro agora foi mais um ato de desespero do Alexandre de Moraes, porque acha que não vai conseguir prender ele mais adiante. Mas vamos ver como é que vai responder a primeira turma na próxima provocação deles, né? Aqui, ó. A ira de seus aliados expressas nos últimos dias nos plenários das casas legislativas e em manifestações pelo país tende apenas a crescer. E é verdade, eu não vejo a hora de ter mais manifestação. Pode contar comigo na próxima, eu vou com certeza também. Fui nessa última e vou na próxima também. Um efeito concreto é a antecipação de um semestre do calendário eleitoral.
Ou seja, o que eles veem, né? Todo ano eleitoral, quando chegar 2026, por exemplo, não vai andar mais nada no Congresso, né? Ele fala isso mesmo aqui, ó. Via de regra, o terceiro ano da legislatura, no caso esse que nós estamos agora, 2025, é a última possibilidade de discussão de projetos relevantes antes do início da campanha eleitoral. Em 2026, salvo alguma matéria emergencial, não passa nada no Congresso. É verdade, 2026 já é ritmo eleitoral. E lembra aquilo que eu falei para vocês, nós estamos trabalhando numa corrida. O Alexandre de Moraes está correndo para condenar Bolsonaro porque ele sabe que se deixar para o ano que vem também não consegue fazer isso. E agora o que aconteceu é que nesse clima eleitoral trouxe tudo, adiantou o nosso lado também nessa história, né? Isso piora a situação do Alexandre de Moraes, fica mais complicado isso, porque cada coisa que ele fizer agora, cada ação que ele tomar agora contra Bolsonaro vai gerar impacto no governo Lula. Eles estão dizendo aqui que a ocupação do Congresso pelos bolsonaristas não deve durar mais do que alguns dias, se tanto. Mas a obstrução no legislativo pode ser feita de várias formas autorizadas pelo regimento interno, né? Então, ou seja, o pessoal pode simplesmente não votar as matérias, é o que estão dizendo, é a obstrução. Veja, a ocupação do Congresso, os congressistas da oposição estão no Congresso lá, não está acontecendo nada no Congresso porque eles estão lá, né? A reunião com o Hugo Mota ainda não aconteceu, o Carlos Jordi falou que o Hugo Mota estava preparando o outro plenário para realizar as sessões da Câmara, eles foram lá e ocuparam outro plenário também. Então está tudo ocupado lá na Câmara, não vai ter sessão enquanto não discutir os assuntos que interessam ao bolsonarismo. Mas é o que eu te falo, né? Agora o Congresso está em modo de batalha por Bolsonaro por 2026. Começou a campanha já de 2026, né? E aí estão falando aqui que o Lula queria isenção do imposto de renda e não sei o que lá, tem medidas para um novo auxílio gás, um monte de coisa que teria que acontecer. Não vai acontecer mais nada. Eu falo para vocês que eu já achava que pouco provável isso aqui passar, tá? Mas era uma coisa que eles esperavam, né? A mão pesada do Alexandre de Moraes, primeiro a imposição de tornozeleira eletrônica e agora a prisão domiciliar, pode voltar como um bumerangue contra o governo Lula, ou seja, porque está preocupando. Ele está dizendo aqui, ó, depois de atingir seus alvos na direita alinhada ao ex-presidente. Eu não sei se ele está percebendo o que está acontecendo, mas o Alexandre de Moraes agora já não vai conseguir mais o que ele queria, né? Que era convencer a população brasileira de que Bolsonaro fez um golpe e coisa e tal. Já está mais do que claro que qualquer decisão que ele tome agora já está com um condão de ser uma decisão controversa, né? Isso se ele conseguir votos no STF para validar as ações dele, né? Então, realmente, é uma situação que fica cada vez mais dramática para o próprio Alexandre de Moraes e para o governo Lula. Isso não deixa de ser uma coisa positiva, tá? Agora, eles estão falando aqui, o pessoal aqui é isentosfera, né? Não, porque olha só, podia definir que já de uma vez o candidato, eles continuam querendo que Bolsonaro defina o candidato da direita. O candidato da direita é Bolsonaro, meu amigo, acabou. Depois que começou essa sacanagem do Alexandre de Moraes e da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, agora o candidato é Bolsonaro, não tem mais ninguém, não tem mais para ninguém, né? Aqui, ó, se na esquerda Lula já cristalizou sua candidatura, o Lula vai ser o candidato, eu já falo isso há um tempão, não porque ele seja um bom candidato, mas simplesmente porque a esquerda não tem ninguém alternativo ao Lula. Aí eles querem não que o Bolsonaro podia dizer quem é que vai ser o candidato dele, né? E aí não vai fazer isso, meu amigo. Olha só como é que o cara descreve o Bolsonaro. Isolado em sua casa com saúde debilitada e um possível quadro depressivo, o Bolsonaro dificilmente conseguirá sustentar por muito tempo a ficção da sua candidatura presidencial. Eu não sei não, esse pessoal não percebeu ainda o tamanho da porrada que tá vindo por aí, né? Enfim, a questão vai continuar por volta disso. Vamos ver como é que vai ficar essa decisão aqui do Alexandre de Moraes. Eu já falei no vídeo mais cedo, o Alexandre de Moraes não vai voltar atrás, ele não tem como, para ele já acabou, né? A questão toda são os outros ministros em volta dele, por quanto tempo estarão dispostos a fazer alguma coisa, né? E não só essa decisão dele foi ruim para o Lula, mas foi ruim para o próprio Alexandre de Moraes, né? A Eliana Calmon, que é uma ex-ministra do STJ e é ex-corregedora do CNJ, também falou que o ministro está em descontrole. Repara que ela é a segunda jurista brasileira, já com algum renome, com ligações na esquerda, inclusive, que fala que o Alexandre de Moraes está descontrolado, né? Ou seja, já tem um movimento muito grande no meio jurídico para conter o Alexandre de Moraes. É lógico que os jornalistas aqui da grande mídia, todo mundo esquerdista ao extremo, o pessoal vai querer dizer que não, que Moraes vai condenar Bolsonaro, com certeza, e não sei o que lá. Mas o pessoal, principalmente empresariado e coisa e tal, já viram que não tem jeito, que a alternativa que tem é controlar o Alexandre de Moraes. A maneira que eles têm para fazer isso é convencer 3 pessoas na primeira turma a votar contra o Alexandre de Moraes, né? Eu acho que os alvos certamente são o Zanin, a Carmen Lúcia e o Fux. O Fux é mais tranquilo,
O Zanin é o mais complicado deles, a Carmen Lúcia também é possível de virar o voto dela. Como é que vai ser essa votação? Vamos ver qual vai ser o resultado na próxima votação na primeira turma. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.